Muito bem, então agora iniciando essa fantástica jornada de aprendizado, de muito conhecimento e vocês vão se apoderar de uma ferramenta que é maravilhosa e que vai potencializar demais a vida de vocês. Gente, eu quero contar um pouco da onde veio essa história, como começou, por que eu criei esse curso da poderosa linguagem do corpo. Tudo começou quando eu comecei a fazer uma formação em psicoterapia corporal haitiana. Na época eu fiz essa formação lá em São Paulo. Foram 3 anos de formação. E ali eu conheci toda essa metodologia da psicoterapia corporal que foi criada por William Reich, que foi médico nessa época. Depois eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. E ele trouxe esse estudo maravilhoso que é a análise do caráter. Inclusive tem um livro que se chama Análise do Caráter. E esse trabalho foi todo desenvolvido por ele. Pode ser que vocês encontrem alguns vídeos por aí. Hoje eu vejo algumas pessoas falando que a pessoa que criou isso. Não, esse conhecimento ele veio de William Reich. Ele é o pai da psicoterapia corporal. E eu fiz essa formação e nesse módulo onde a gente aprendeu a questão da análise do caráter, que são essas características corporais que eu vou estar explicando com mais detalhes como é que isso se forma no corpo. E aí eu descobri que o nosso corpo está muito mais exposto do que imaginamos. O nosso corpo conta muito a nossa história. De acordo com traumas que passamos na nossa infância, vão ficando registros e o nosso corpo vai tendo características que vão denunciando muito a nossa forma de agir na vida, a nossa forma de se relacionar, muito até inclusive ajuda as nossas escolhas profissionais, porque tem características que vão ser mais interessantes para determinado tipo de trabalho. Então, gente, eu falei, cara, isso é uma ferramenta poderosa. E muito apaixonado pela psicoterapia corporal, que foi onde eu comecei a atuar nessa época, eu fiz depois uma outra formação em análise bioenergética, foi uma formação de 6 anos, que já foi do Lowen, o Alexander Lowen, que ele pegou todo esse conhecimento da análise do caráter do Reich e ele criou essa linha de psicoterapia corporal também, que é a análise bioenergética, onde eu fiz essa formação, eu sou o CBT em bioenergética. E é uma formação maravilhosa, onde se vai trabalhar, né? O terapeuta trabalha em cima desses traumas que nós passamos na infância para poder potencializar a nossa vida hoje. E tem muito trabalho corporal, até porque o nosso corpo registra, né, muitos dos nossos traumas. Então é uma linha de psicoterapia maravilhosa, muito profunda, e que eu sou apaixonado, né? Eu amo o trabalho corporal e, claro, e através desse conhecimento aprofundei muito mais meus conhecimentos sobre a análise do caráter. E aí eu peguei toda essa parte da análise do caráter, eu falei, cara, isso aqui dá um curso. Até então eu nunca vi ninguém dando algum curso sobre análise do caráter, nessa época pelo menos. E aí em 2002 eu resolvi criar um curso de leitura corporal baseado em análise do caráter de William Reich. Nessa época, não sei se alguém chegou a dar um curso assim, eu nunca ouvi falar, na época eu pesquisei, também não encontrei. E aí eu criei esse curso, trouxe esse curso aqui para Ribeirão Preto, na época eu havia mudado para cá. E eu dei esse curso por vários anos, foi um curso de muito sucesso, foi um curso presencial, e um curso onde as pessoas saíam maravilhadas por ter esse conhecimento. E isso foi potencializando a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, né? Então foi uma ferramenta de estudo muito forte. Nesse período, nessa criação do curso, eu tive uma parceria com a Vanessa Serra, que é a minha esposa, e que me ajudou a formatar todo esse curso, participou de todos esses cursos comigo, se tornou professora junto comigo nos cursos e a gente veio trabalhando juntos aí por anos. Então isso foi maravilhoso, sabe? A gente fez uma parceria aí de sucesso, passando esse conhecimento para muitas pessoas. E depois tivemos uma ideia de transformar esse curso em todo ele online. Passou um tempo aí, de acordo com todos os outros afazeres, acabamos deixando, ficou em stand-by e agora finalmente estamos trazendo esse curso
totalmente online. Hoje já é mais comum, né? Como eu passei esse curso para muitas pessoas, hoje já tem algumas pessoas aí também falando sobre esse tema, mas eu ainda vejo muitas informações aí não tão corretas diante do que realmente é a análise do caráter. Então sempre é importante vocês buscarem sempre profissionais que realmente tenham formações dentro dessa área, né, da análise bioenergética, da linha corporal, pessoas que vivenciaram, né, todo esse contexto, para terem informações aí saudáveis e corretas e que realmente vão lhe ajudar aí na vida. Então, gente, a poderosa linguagem do corpo, ela vai te ajudar por quê? Vai te ajudar a compreender o outro e compreender a si mesmo. Olha como é fantástico, quando você olha para uma pessoa, você já compreende as características dela, como ela funciona, apenas olhando para o corpo. Isso não é fantástico, gente? E você passa a compreender a você mesmo? Sabe aquela situação que às vezes você fala, nossa, fui conversar com aquela pessoa, achei ela esquisita, porque ela mal me olhou, enfim, que pessoa estranha. E quando você passa a compreender essa análise do caráter, você vai perceber que não é que a pessoa é estranha ou que ela é mal educada, enfim. É uma característica dela e tem um fundamento, tem um porquê que ela funciona dessa forma. Mas isso não quer dizer que ela ama menos ou mais. E a mesma forma, a sua forma de funcionar também está relacionado às suas características, aos traumas que você vivenciou na infância. Então, gente, a gente não dá para colocar as pessoas dentro de uma forma, sabe? Você tem que ser desse jeito, ou você tem que ser de outro jeito, o certo é ser assim. Por isso que isso não funciona. Por isso que cada um tem a sua característica. Então, quando você passa a compreender isso dá leveza, porque você passa a entender o outro. Qual é a dificuldade, qual é a qualidade, porque todos os caráteres têm as suas dificuldades e têm as suas qualidades, né? Tem a sua potência. Então não tem caráter ruim ou bom, são características. Isso vai te ajudar muito no trabalho, você realmente buscar um caminho que faz sentido com a sua característica. Se você vai contratar alguém, é muito mais fácil, né, para quem trabalha com contratação de pessoas, departamento pessoal, como é você realmente contratar alguém que você percebe, você olha para o corpo da pessoa e você fala, nossa, essa pessoa tem todo esse perfil para esse cargo, tá ali. E como é interessante quando a gente vê pessoas que a gente olha para o corpo e a pessoa está totalmente numa função que não faz sentido para ela. Aí ela vai lá e faz aquela função, só que com muita dificuldade, é um sofrimento. É aquela pessoa que não vai estar feliz naquele lugar, porque ela tem que fazer um esforço absurdo para tentar executar algo que não é dela, não é da característica dela. Então, esse conhecimento, ele é muito poderoso. Então, essa jornada de autoconhecimento vai fazer com que você passe a olhar as pessoas e a si mesmo de uma forma muito mais profunda. Seja muito bem-vindo e vamos para o próximo slide. Então, gente, uma pessoa ela pode deixar de falar, mas ela não pode deixar de comunicar com o seu corpo. Aqui é interessante porque existe todo um trabalho de leitura corporal, né? Você já deve ter visto muitas coisas aí sobre leitura corporal. E quando se fala em linguagem do corpo, linguagem não verbal, existem vários caminhos. Existem a linguagem gestual, né? Que é um lugar onde eu também estudei muito. Hoje o foco do nosso curso aqui ele vai estar na análise do caráter, mas o corpo fala com expressão, mas nós vamos estar olhando aqui muito mais na parte estrutural do corpo, né? Só de olhar para o corpo, o que esse corpo já passa de informação. Mas entenda que nós estamos nos expressando o tempo todo. A gente pode mentir, porque a mente, a gente pensa aquilo que vai falar, mas eu não posso mentir corporalmente, o nosso corpo expressa o tempo todo. Então, gente, nós estamos muito mais expostos do que imaginamos. O corpo ele vai trazer respostas imediatas, né? Então, quando eu olho para a pessoa, eu entendo as características dela. Vocês estão vendo aqui uma imagem com alguns modelos de corpo e cada modelo aqui tem um porquê.
apesar da pessoa ter características da família, né, características genéticas, ela tem detalhes nessas características que mostram o caráter e mostram muito como ela funciona. Então, apesar de ser da mesma família, é comum ter características às vezes bem diferentes. Então, como eu falei, a poderosa linguagem, ela vem da análise do caráter de William Reich, que foi um médico austríaco, e ele é o pai da psicoterapia corporal. O Reich teve uma coisa muito interessante, que quando ele começou a atender pessoas, ele punha a pessoa sentada na frente dele. E ele passou a observar essas pessoas. E ele percebeu que pessoas com características corporais comuns, em comum, né, tinham queixas também em comum com outras pessoas que tinham as mesmas características. E isso foi chamando a atenção dele. Ele foi percebendo que as queixas, as dificuldades, as facilidades, isso também estava representado no corpo. E ele foi fazendo essa comparação. Ele era muito observador e foi percebendo essas características corporais. A partir daí ele desenvolveu todo esse estudo, esse trabalho maravilhoso, esse trabalho que vale ouro, que é a análise do caráter. Inclusive tem o livro dele, Análise do Caráter, um livro bem antigo, onde ele mostra todos esses detalhes desse estudo, de como ele foi chegando a essas conclusões. E aí ele foi percebendo que, de acordo com traumas que a pessoa passa na infância, vai gerando características corporais. E é aí onde a gente usa essa ferramenta como essa poderosa linguagem do corpo. Aqui, para vocês terem um conhecimento de como veio tudo isso, então começa lá com Freud, né, que criou a psicanálise, e aí vem William Reich. Enquanto o Freud tinha aquela questão daquela terapia mais analítica, né, a terapia clássica do divã, onde a pessoa ficava deitada, o Freud pôs a pessoa na frente dele. E aí ele começou a perceber muito mais em como a pessoa fala do que exatamente o que ela fala. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí, depois do William Reich, aqui ele criou a psicoterapia corporal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, pai da psicoterapia corporal. E de Reich vieram 3 grandes linhas corporais. Veio a biodinâmica, da Gerda, veio a biossíntese, do Bodella, e veio a análise bioenergética do Alexander Lowen e do John Pierracos. Essa formação aqui foi a que eu dei sequência, que eu fiz, onde o Lowen pega toda a questão de análise do caráter e cria essa outra linha de psicoterapia corporal, que é fantástica também. Então, nós vamos estar baseando muito mais nesse caminho aqui. Então aqui, o William Reich, vocês estão vendo aqui, esse maluco beleza. Esse é o Alexander Lowen, um cara fantástico também. E o que é a análise do caráter, né? Por que esse nome? Vamos analisar o caráter da pessoa. A análise do caráter são ferramentas de defesa que nós desenvolvemos na infância para superar, para dar conta de situações traumáticas que nós passamos. Então, todo mundo tem essas ferramentas, todo mundo desenvolve isso. Então, são estratégias de vida. Dependendo do que eu passo na infância, dependendo de como foi minha vivência, dependendo de como foi minha relação com meus pais, com a minha família, eu vou desenvolvendo estratégias, e essas estratégias são desenvolvidas de acordo com as ferramentas que eu tenho como criança. Isso é muito importante, sabe, gente? Como criança, eu não vou ter as mesmas ferramentas de adulto, né? Que às vezes a gente ouve muito assim, não, mas aí isso naquela época foi assim, mas está tudo certo. Não, não está certo. Muitas situações traumáticas para a criança, quando a gente olha para o mundo, olha com os olhos do adulto, a gente fala, não, isso não foi nada. Não foi nada para o adulto. Para a criança, aquilo é bem pesado, sabe? Uma falta de afeto da mãe, uma mãe que não dá colo, uma mãe que não olha, não alimenta esse bebê também com olhar, com carinho, isso para a criança é muito pesado.
Eu posso olhar como adulto, não, mas isso aí não tem problema. Para a criança tem, porque a criança é muito dependente, né, de todo esse afeto, de todo esse alimento que vai muito além do leite. Então, através de situações e ferramentas que a criança tem, ela desenvolve recursos para poder sobreviver diante de situações que foram difíceis para ela. E esses recursos, eles vão deixando marcas corporais. A criança vai se desenvolvendo e o corpo vai denunciando, de alguma forma, essas características. Por isso que quando eu olho para o corpo da pessoa, eu posso já ter uma grande percepção daquilo que aconteceu na infância, na fase de formação de caráter, que é uma fase que vai do 0 até mais ou menos aí 5, 6 anos, tá? Até uns 6 anos a criança está nessa fase de desenvolvimento. Por isso é tão importante tudo que aconteceu com a criança nessa fase. Então aqui, a psicanálise tradicional, ela vai trabalhar com o conteúdo, com o que a pessoa fala. Por isso que chamamos de terapia analítica. Né? Vai ser analisado através daquilo que a pessoa traz de conteúdo verbal. Então a pessoa vai falar, tanto é que tem aquela linha bem tradicional, onde a pessoa deita no divã e o terapeuta não tem um contato direto, frente a frente com a pessoa. E é feito a técnica da terapia, que é uma técnica fantástica também, mas nesse lugar você perde essa percepção, esse olhar corporal. E é isso que o Reich fez. Quando vem Reich, ele acrescenta o corpo na terapia. Tá vendo aqui? Deixa eu trazer aqui, olha aqui. Acrescenta o corpo na terapia. Ele passa a olhar para o corpo. E Reich começa a perceber que o nosso corpo fala muito. Então, o que ele percebeu? Que conforme as pessoas traziam as suas queixas para a terapia, ele foi percebendo características em comum entre pessoas que traziam o mesmo tipo de queixa. E aquilo começou a intrigá-lo e foi aí que ele começou a desenvolver todo esse trabalho de análise do caráter. Ele percebeu que pessoas que tinham traumas parecidos, passavam por situações muito semelhantes, elas tinham características corporais também semelhantes. E por que isso? E aí veio todo esse estudo. Então essa formação de caráter, né, que se dá aí de 0 a 6 anos, Reich muito sabiamente percebeu que os traumas que nós passamos nessa fase infantil, esses traumas eles vão deixando características e nós vamos utilizando ferramentas, estratégias de defesa para dar conta, para sobreviver dessa situação, como criança, tá? E a partir dessas ferramentas eu vou criando uma forma de ser. Só que a forma de ser não é só mental, isso é corporal, sabe? Isso vai expressar no meu corpo. Então não é à toa que o nosso corpo vai desenvolvendo características que vão denunciando a forma como nós funcionamos na vida. E aqui depois de Reich, né, aí veio o Lowen, que criou a análise bioenergética, como eu já falei anteriormente, e ele aprofunda todo esse estudo da análise do caráter. E aí o importante é como a pessoa fala e não exatamente o que ela fala. Isso já era uma visão de Reich, onde ele passa a prestar atenção muito mais em como a pessoa conta a história do que exatamente o que ela conta. Vocês, se começam a prestar atenção, prestar mais atenção mesmo nas falas, na expressão das pessoas, vocês vão ver que tem muitas informações. É muito comum uma pessoa contar, por exemplo, uma história triste que aconteceu com ela, e durante essa fala, ela dá uns pequenos sorrisos, sabe? Ela dá uma risadinha, é um sorriso mais discreto, às vezes nem tão discreto assim. E aqui ela já está denunciando uma forma de funcionar. Ela já está mostrando que, como criança, ela não podia dar trabalho para papai e mamãe. Então ela não podia trazer notícia ruim. Ela desenvolve isso e ela continua funcionando assim como adulto. Ela conta uma notícia ruim, mas ela dá um sorrisinho, né? Ou seja, para mostrar, mas está tudo bem, viu? Não precisa ficar preocupado. Ou ela complementa até falando mesmo. Mas tudo bem, né? Mas também já foi, tá tudo certo, viu? Mas tá tudo certo, tá resolvido. Isso é assim mesmo e pronto.
uma dificuldade, né, de poder falar, realmente isso foi muito difícil. Que isso, né, em terapia é muito comum quando a pessoa começa com esse recurso e eu peço para a pessoa pausar, né, para um pouquinho, e eu falo, tá aí, como você se sentiu em ter passado por essa situação, por exemplo? E às vezes quando a pessoa tenta fugir desse lugar, começa a dar risadinha e, não, já foi, tá tudo certo. Aí eu reforço, né, para validar que foi difícil. Me passar por essa situação dessa forma, me parece que isso foi muito difícil, né? E aí eu faço a pessoa entrar em contato com essa dor, onde ela reconhece, ufa, eu posso falar que doeu, eu posso falar que é difícil, e aí onde ela passa a expressar. Isso, claro, num trabalho terapêutico. Mas como conhecimento, né, para você usar isso como recurso numa relação pessoal, profissional, enfim, é você perceber a dinâmica da pessoa, sabe? E usar isso a favor do relacionamento. Claro, não que você vai ter que aprofundar, porque não vai estar você não vai estar atendendo a pessoa, se caso você não é um terapeuta. Mas poder reconhecer as facilidades da pessoa ou as dificuldades e saber que a gente está expressando isso o tempo todo, sabe, gente? Porque a mente mente. O corpo não. O corpo fala a verdade o tempo todo. Então é um festival de mentiras que as pessoas contam, as pessoas utilizam uma série de ferramentas que elas aprenderam que é daquele jeito. Só que tudo isso é inconsciente. Então a pessoa não faz isso de forma consciente, eu sei, não sabe, sabe? E aí ela acha que está sob esse controle, não está, porque o corpo está expressando o tempo todo. Vamos para o... Então, ao olhar para uma mesma família, vemos pessoas com características físicas e comportamentais diferentes. E isso muitas vezes intriga muita gente, mas quando conhecemos essa poderosa linguagem dos traços de caráter, a gente vai entender por que essa dinâmica acontece. Então não é porque é da mesma família, e muitas vezes, gente, isso aqui é interessante porque as pessoas têm características corporais até muito parecidas, mas você pega detalhes, né, alguns traços característicos que denunciam muitas diferenças. E também muitas vezes não, muitas vezes também tem dinâmicas muito parecidas, traumas parecidos que acaba sendo um padrão daquela família também. Então tem todas essas formas aí. Vamos aqui para o próximo slide. Então, essas diferenças elas vão variar de acordo com as 5 sensações básicas registradas pelo nosso sistema nervoso durante todo esse processo de desenvolvimento humano, gente. Esse processo, que é chamado de mielinização, essas sensações são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. E vocês vão ter uma compreensão muito mais específica em cada caráter desses sentimentos, né, esses 5 sentimentos, onde eles se tornam características das pessoas. E a gente vai estar aprofundando muito mais e você vai ter uma compreensão aí muito mais profunda sobre isso. Bem-vindo a essa poderosa técnica de leitura corporal através da análise do caráter.